Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque nós adoramos a Ti. Enquanto nós reconhecemos o Teu santo, soberano e poderoso nome. Tu estás nos fortalecendo. Tu estás transformando as nossas vidas. Tu estás nos modificando para sempre. Tu estás trabalhando a vida dos nossos. Enquanto nós estamos aqui, te reconhecendo, buscando o Teu reino, buscando a Tua justiça. Tu estás acrescentando todas as coisas nas nossas vidas. E por isso nós nos alegramos e dizemos em paciência, em perseverança, alcançamos o objetivo e alcançamos, Senhor, o que Tu tens para nós. Queridos, eu estou profetizando, viu? Esse é o espírito de profecia, que eu sabia que iria fluir em algum momento, então ele já está. Ele está fluindo e dizendo, esse não é um assunto em tese, mas aprove a Deus começar assim. E eu disse, não é? Minha boca falou pelo Espírito que enquanto nós estamos aqui, adorando, reconhecendo o seu santo, soberano nome, diz que aos seus amados, em Salmos, Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados. Como foi dito na palavra El Shaddai. Detalhe, achegai-vos e fiquemos nesse lugar, debaixo das suas asas, que é onde tem toda a provisão, sabe? Salmo 23. Na mensagem, pela mensagem, na versão a mensagem, diz assim, tu és o meu pastor, eu não preciso de nada. E tem uma exclamação lá. Tu és o meu pastor e eu não preciso de nada. Tu me acomodastes em verdes pastos e me levastes a águas exuberantes, fortalecido pela tua palavra. Recebi alento e segui na direção certa. Esse é o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Nossa, você sabe decorado? Sei, porque eu li mais de 1000 vezes nessa versão. Porque eu acho maravilhosa. Porque ele começa com essa exclamação. Tu és, vai abrir aí na mensagem? É? Não, né? Outra coisa, tá certo. Ele começa com exclamação. Tu és o meu pastor, não preciso de nada. Olha só, isso é uma declaração de fé, queridos. Porque no Salmo 23, lá para frente, ele diz, se nós andássemos pelo vale da sombra da morte. Então, uma situação aí meio que adversa. Mas o detalhe não é passar pela situação de dificuldade, de enfermidade ou até aparentemente de morte. O detalhe não são as circunstâncias. O mais importante, o que deve ser frisado, enfatizado é, tu és o meu pastor, eu não preciso de nada. Mais para frente no versículo 3 ou 4 diz assim, guia-me, que na mensagem diz, orientado pela tua palavra, recebi alento e segui na direção certa. Mas na atualizada diz assim, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Por amor ao teu nome. Por amor à fidelidade dele mesmo. Por quem ele é, ele te guiará em toda justiça. Nossa, glória a Deus. Aleluia. Queridos, e o tema é porque já está lá dentro aqui, eu comecei a falar coisas que estão lá dentro. Eu misturei as peças do quebra-cabeça, mas vamos montar e formar a mesma imagem, amém? Eu comecei com as peças já que estão lá para frente. Mas é assim mesmo, eu me deixo ser conduzida dessa forma. Mas a tônica dessa noite é essa que eu vou falar agora. Que é um temazinho que ele me deu. Olha que fofo. Daqui para ali, da desgraça para a graça. E aí você abre em João capítulo 9, por favor. Daqui para ali, da desgraça para a graça. Para a graça. Da desgraça para a graça. Em João 9, a partir do versículo 1, o título é sobre a cura de um cego de nascença. Vamos lá, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus.
Olha para cá, por favor. É interessante, porque no versículo 1 diz, caminhando Jesus, viu. Repete comigo, por favor. Viu. Mais uma vez, viu. Os discípulos viram também e Jesus viu. E é interessante, porque Jesus viu aquele cego de nascença, e aí a gente pode trazer aqui já o sentimento da coisa dessa noite. Assim, eu estava falando com a irmã Edinatelma. Aí, lembra? Eu fui monitora há 10 anos, não esqueço o nome do povo, não. Edinatelma aí, tá vendo? Ficava conversando com ela assim, conversando um pouquinho e tal, e dizendo assim, não vou nem contar para só não chorar as desgraças da minha vida, as histórias. Então, olha só. Todos nós passamos por circunstâncias, adversidades, situações, contratempos, imprevistos, acidentes, incidentes, adversidades, ou uma palavra assim que não é imprevistos, é uma coisa que acontece assim do nada, é muito ruim, enfim. Tem uma palavrinha que eu pensei aqui que eu esqueci, a professora de português pode me ajudar se quiser, mas tudo bem. Acontecem incidentes nas nossas vidas, muitos deles muito ruins, terríveis, péssimos, horríveis. O detalhe, mas o que foi que você fez para estar passando por isso? Nós muitas vezes perguntamos, nós muitas vezes somos acusados por isso. Mas o que é que você fez para essa desgraça se suceder na sua vida, mulher? Muitas vezes se perguntam, nos acusam e às vezes nós mesmos nos questionamos. Enquanto eu orava, porque o melhor é que se você é dele, ele pode te conduzir, te levar, te frear. Assim ele quer. E o interessante é porque essa mensagem já tinha chegado antes dessa escalada. Porque eu tenho, como diz Salmo 126, depois você vê lá, eu amo o Senhor, a habitação da tua glória. O lugar, eu amo a habitação da tua casa. O lugar onde a tua glória assiste. E eu cultivo uma vida de buscar a Deus em oração e comunhão. Eu amo ao Senhor. Eu sou grata ao Senhor, que alguns conhecem as minhas desgraças e mais ainda a minha graça. E eu sou muito grata, porque em todas as desgraças Ele tem sido bom. E como Ele viu. Gente, às vezes eu misturo as histórias, mas eu não esqueço não, eu continuo, tá? É só você ter paciência. Comecei uma história, parece que eu me perdi, não, mas eu vou voltar para continuar, você só precisa ter paciência. Aí a gente completa tudo, ok? Alguns já me conhecem aqui, já estão bem pacientes, ó, bem calma, mais ou menos, bem calmos. Então, um pouco nervosos, o que você não está querendo dizer? Calma, paciência, que vai dar tudo certo. Da próxima você já sabe, vai dar certo. Vai dar certo, voltando. Viu Jesus, o cego, e aí os discípulos também, e perguntaram. E voltando, para as perguntas que eu estava fazendo, no caso aqui sobre a minha vida, e nós aqui nos identificando, todos nós passamos por situações difíceis, e nesse caso era o cego. E aí perguntaram o que foi que esse pobre fez para nascer assim desgraçado, sem ver. E aí eu poderia perguntar na minha vida aqui, das N mil desgraças que aconteceram na minha vida, mas por quê? Mas eu não caio mais nessa. Não é esse o contexto. O contexto é, queridos, que não importa a situação, a circunstância, a desgraça, ela pode se transformar em testemunho para a glória de Deus. O detalhe é esse que Jesus falou nesse versículo. Não foi o Pai, não foi Ele, não foi ninguém que pecou. Foi para que eu entrasse, porque Ele diz logo antes, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quem andar comigo não estará em trevas. Então Jesus veio ali esclarecendo, olha, não é culpa dele. Essa desgraça que sucedeu não é para quê não, mas é eu entrando no caminho dele e manifestando a glória de Deus. Foi isso que ele disse. Não foi o Pai, não foi ele que pecou, mas foi para que eu pudesse brilhar a esse mundo, para que se evidenciasse a minha glória. Ele disse,
mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. E assim é nas nossas vidas, queridos. Daqui para ali. Quem me conhece um ano atrás sabe que eu não estou no mesmo lugar. Quem me conhece 10 anos atrás sabe que eu não estou mais no mesmo lugar. Quem me conhece 20 anos atrás sabe que eu não estou no mesmo lugar. Porque é daqui para ali, é da desgraça para a graça. Porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que nos transportou pela sua atitude de morte, de rendição na cruz, se dando por mim. E aí eu me achego a Ele. Achegai-vos, pois, Hebreus 4, confiadamente ao trono da graça para receber. Achegai-vos, pois, como, queridos? Ei! Confia! Esse é o urro que muitas vezes nós, no meio da tempestade e da circunstância, dói, mas vai assim mesmo, se achega. Uma coisa eu faço, pois, avançando para a situação diante. Não importa, sabe? Tem mais para você. Tem mais. Já venceu algumas coisas, mas tem mais para você. Tem muito mais. Pois confiadamente continua, pois em perseverança. Ah, Deus tem se agradado, tem de você, mas Ele tem mais para você. Você tem mais o que provar dele. Não se contenta. Ah, contenta com o que entende. É um contexto sobre estar feliz e grato. Avança. Avança. Ousa nos teus sonhos. Estuda. É loucura? Não, estuda. Continua. Avança. Voltemos. Então, queridos, daqui para ali, da desgraça para a graça. E aí o que aconteceu? E aí, voltando para o texto, né? Ok? Primeiro eles falaram com os discípulos, né? Ah, não, isso aí que aconteceu foi para que eu pudesse brilhar, porque eu sou a luz do mundo. E aí logo mais, dizendo isto, pegou a areia, cuspiu, fez lodo e botou nos olhos do cego. Você pode acompanhar a leitura. E disse, vai no tanque de Siloé, lava-te. E ele foi e voltou vendo. E nesse ínter, depois você lê todo aí o contexto. Eu amo o João e está tudo riscado aqui na minha Bíblia. E aí acontece uma dissensão e um partidarismo. E quem foi que te curou? Ai, gente, porque olha, hoje a tecnologia, as ajudas, como é que a gente fala? Aquela pessoa que é cadeirante, que faz a rampa, aquelas coisas sociais que se faz assim, que introduz. Enfim, as acessibilidades são muito boas, dá para você crescer. Hoje em dia, um cego não sofre tanto. Eu vejo lá em Santa Bárbara. Vai tchá, 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 tchá no meio. Meu Deus, olha, eu queria ter essa coordenação motora. E vai tchá, tchá, tchá. Lá no meio, lá vai e chamando o Uber. Uber, não sei o que. Eu disse, meu Deus, como é desenrolado. Aham. Eu estou dizendo, eu estou dramatizando assim, mas é tudo verdade. Eu vendo da minha janela, e uma vez eu de bicicleta, eu disse, eita, meu Deus, muito massa, gente. Mas naquela época, era uma desgraça literal ser cego, porque não tinha acessibilidade, não tinha condições, só nascer cego, fica para sempre inutilizado. É tanto que, quando acontece essa discussão véia entre os fariseus, quem foi que te curou, quem não te curou, porque era uma desgraça tão grande, era uma impotência, era uma coisa tão taxativa, tão grande, que assim, como é que pode? Não pode ter sido curado com essa confusão que está na Bíblia, vocês veem, tá? E aí chama os pais, é tu, é filho ou não é, ou não é? Vocês, tá aí. João 9, vai continuando. E aí uns dizem assim, estou no texto lá, na confusão, estou no meio do texto da confusão, porque eu não vou me deter nele, só estou comentando. Aí uns dizem assim, não, é ele que ficava na porta mendigando, era um mendigo. Não tinha outra opção para o cego. Esse cego que eu vi, está indo trabalhar, meu filho. Como o Jonathan estava indo trabalhar. Sinto muito. Estava indo trabalhar todo dia de manhã, ele na mesma horinha. Mas esse era mendigo da Bíblia. Diz que ele esmolava. Aí diz, é esse que pedia esmola, é esse que mendigava. Vocês estão entendendo que viu Jesus, esse homem, essa situação limitada. Vergonhosa, limitante, ruim. Viu Jesus e se interpôs na vida dele. Estamos trazendo para nós? Porque Jesus também me viu nas drogas. Quem conhece minha história sabe dessa história. Há muitos anos isso, muitos. Agora adolescente. Mas eu não esqueço. Não esqueça, pois, de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem redime a tua alma da cova, Salmo 103. É Ele quem te sara, quem te perdoa. Não esqueça, pois, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças. Eu faço questão de lembrar, dona Diana,
do que o Senhor fez, onde Ele me colocou. Jesus me viu quantas vezes gazeando a aula e eu dizia, não quero Jesus. Era, o povo me evangelizava, e aí eu tenho que cantar a música, né, que eu ouvi, porque eu de surdo me fazia. As pessoas vinham falar para mim, eu achava lindo, chorava. Mas eu não queria, porque eu gostava de onde eu estava. Mas Ele viu, Ele se interpôs e foi até mim, e não desistiu de mim. E aí, voltando para o texto, aí lá para frente, agora a gente vai para o versículo 35, João 9. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou... João 9, 35. Encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ei. Vocês lembram que ele não conhecia Jesus porque ele estava cego e Jesus pegou e jogou lama no olho dele e mandou ele se lavar? Ele não conhecia Jesus. E Jesus, sabendo disso, foi até ele e perguntou. Queridos, quando o Espírito Santo ministrava para mim, eu estava orando e o Espírito Santo começou a ministrar para mim essa pergunta. Crês tu no filme? Ei, para mim. Para mim. Vocês querem que eu diga minhas credenciais? Não precisa, né? Ele perguntou para mim. Crês tu no Filho do Homem? Eu já entendi quando ele me perguntou, porque para um bom entendedor, meia, né? E eu estava lá no meu quarto e ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? E eu fui bem bíblica. Quem é? Você sabia que tem muito de glória, da glória de Deus se revelar em você, que você não sabe da parte de Deus? Quem é o teu Senhor? Eu não sabia que o meu Senhor era tão poderoso e manifesto até eu passar por uma circunstância de BO, de injustiça, de roubo. E ali na circunstância, na situação, eu provar da presença, da paternidade, do cuidado, da provisão. E queridos, sim, essa pergunta é para nós. Crês tu no Filho do Homem? Nessa situação não dá. Entende? Por quê? Porque é cego e não consegue ver? Essa distinção sobre o cego ter curado era tão grande para aquela época, da história, dessa época para os judeus, que essa confusão toda, porque era impossível, até se diz lá, era impossível um cego se abrir-lhe os olhos, mas queridos, esse é o nosso Senhor, que se intitula de Filho do Homem, porque quer se identificar comigo, que sou humano. Ele gostava de se titular Filho do Homem, porque ele tinha identidade. Ele queria se identificar com o homem. Então, quando ele me perguntou, e que eu lembrava desse versículo, porque eu conhecia muito e gosto muito do comportamento de Jesus, assim, vendo, se interpondo e depois procurando o cego. Eu quero, pois, pode ficar com a bebê. Não me atrapalha, não. O que eu acho interessante é porque, voltando um pouco para a minha história, das vezes que eu neguei ao Senhor, que eu negava ao Senhor, e como dizia na música, né? Mas de surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Eu me fazia de surda. Eu não queria ao Senhor, o Senhor que morreu na cruz por mim. Consciente. E muitas vezes nós, no inconsciente ou na nossa, vou colocar assim, tá bom? É porque a pegada é forte mesmo aqui, olha para mim, fica atento comigo. Não perde.
o que o Senhor está querendo. Nós, muitas vezes, nas nossas mediocridades, não queremos crer. Ah, mas porque é um cego de nascença? Mas você crê no Filho do Homem? E aí, queridos, o cego, continuando o texto, no outro versículo, o cego de nascença continua. Quem é, Senhor? Você tem perguntado a Jesus, ao seu Senhor, ao Filho do Homem, quem Ele é? Quem Ele é nessa circunstância no seu trabalho? Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz sobre o seu trabalho. Fique em paz. Se abre para Deus ir contigo e fazer proezas lá onde você trabalha. Quê? Te conduzir como Ele quer. Te colocar onde Ele quer. Só continua sendo humilde. Dá uns passos para trás. Deixa Ele te conduzir lá dentro. Espera um pouco. E você vai ver. E o cego perguntou: quem é? Quantas perguntas, não é, Neide? Sempre. E quantas respostas? Sempre. Mas ainda é tempo. Mas ainda é vez de a glória de Deus. Eu sei o nome da minha filha. Neide. Levanta a mão, Neide. Todo mundo olha para ela. Neide, olha, Anderson. Neide. Neide foi crucial na minha vida na época de desgraça. Eu sei que eu abençoava. Mas você sabe das minhas lutas, das minhas limitações, não sabia? Pietra não tinha dificuldade de ler. Travava. Por causa do abuso que nós passávamos. E Neide foi suporte de Deus para a minha vida. Fazendo eu ver aquilo que eu achava que eu não conseguia. Eu achava que eu não conseguia. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia conseguir. Mas alguém acreditou em mim e que minha filha podia. Tá vendo o cego? Tá vendo a limitação? Quem és? Quem é o Filho do Homem? Eu não sabia quem era o Filho. Obrigada. Eu não sabia. Num contexto da minha vida, quem era o Filho do Homem? Eu não tinha a experiência que eu poderia superar tal situação com a minha filha em dificuldades. Dislexia, era tantas disposições, né? Dislexia, é autista, é não sei o quê. Né? E eu não conhecia ao Senhor naquela área. Eu não conhecia. E quantas vezes nós temos sido medíocres e não se abrindo para o que Deus pode fazer e se revelar e ser tudo o que você precisa. E você diz: não, eu quero aquilo outro, eu quero aquela pessoa. Não, eu quero isso, é isso que eu preciso. Não! Você não sabe quem é o Filho do Homem nessa área. Por isso que Jesus perguntou àquele cego que tinha sido curado: crês tu no Filho do Homem? Ele disse: não. E disse Jesus: é o que fala contigo. E sabe o que o cego fez? Creio, Senhor. E o adorou. Ali, ele já não era mais cego, ele era um adorador. Ele era alguém que estava provando da plenitude, da alegria, da gratidão, do benefício, da dignidade. Sabe o que significa dignidade? A palavra no dicionário, Wikipédia, é simples. Dignidade é consciência de valor. Ali, quando ele o adorou, por quê? Ele o adorou porque ele reconheceu em si os benefícios que o Senhor fez na vida dele. Ele aceitou, pois, o valor que Jesus deu a ele. Então, quando o Espírito Santo me fez essa pergunta no meu quarto, antes mesmo de ser escalado para ministrar, né? Ele já conhecia vocês, e quando eu estava orando por vocês, e que ele me disse: pergunte. Eu disse: eita, faça. E foi cantado aqui.
foi dito aqui. E eu creio. E eu sei que vocês creem. E foi profetizado aqui. Deus está trabalhando. Enquanto nós estávamos adorando. Deus está trabalhando. Enquanto a palavra está sendo ministrada aqui. Eu creio em processos de cura. Porque eu estava no meu quarto e Jesus começou a falar isso. Sabe? Eu quero me manifestar como filho do homem. Vendo a necessidade. Aí ele pergunta. Qual? Salmo 116. Lembra, estamos agora indo para a graça. Estávamos um pouquinho agora na desgraça e agora vamos para a graça. Porque é da desgraça para a graça, amém? E Salmo 116 fala assim, ficando um pouco nesse lugar de graça. Salmo 116, versículo 12, diz assim, que darei eu, pois, Senhor? Deixa eu abrir. 16, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Uma pergunta, interrogação aí. Que darei eu, pois, ao Senhor por todos os benefícios que tem dado, feito para comigo? A resposta do salmista é: tomarei, pois, o cálice da salvação. O invocarei enquanto eu viver, cumprirei os meus votos. Deixa eu ver se eu errei algum. Isso. Tomarei o cálice da salvação, o invocarei enquanto eu viver. Isso. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que Jesus esperava daquele cego, pelo benefício que ele tinha feito a ele. Não era nada de mais, nada de menos. Algo que ele poderia fazer. Algo que nós podemos fazer. Não te esqueças. Não te esqueças, pois. Tem um versículo que eu lembrei agora, eu não sei ele agora de cor, mas é do Antigo Testamento que fala, não te esqueças, quando o Senhor te enriqueceres, fizerem isso, fazeres aquilo outro, te colocares em tal lugar, não te esqueças. Mais ou menos assim. Não te esqueças. Quando ele foi contigo naquela situação lá, tão antiga. Tão pequena. Pequena à vista dos olhos de quem? Talvez para Neide, era pequena a vista dela, me ver na situação. E ela era tão positiva, ela como pedagoga. Psicopedagoga, Neide, já? Mas foi para mim, né? Foi para mim. Como pedagoga, vendo uma coisa tão fácil, mas que para mim era tão difícil. Eu vou me esquecer? A minha filha está com 15 anos, a Pietra tinha 6, 5. Faz tempo. Eu não me esqueço. Por quê? Quem faz isso sou eu. Quem deve fazer isso é você. E se fortalecer em gratidão. Crescendo, pois, em graça. Não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. E o que Jesus esperava daquele cego era isso que ele fez. Quem é? Creio. E o adorou. E o seu estado mental ali já mudou. De mendigo para adorador. De digno. Do seu valor. De estar vendo. E o que o Senhor espera de nós por ele que darei eita. Vai dar certo. É porque tá 1000 por hora, né? Aqui dentro. Aí vocês me dão desconto. Né? Que darei eu por tantos benefícios? Sim, aceitarei o seu cuidado e a sua salvação. Tomarei, pois, o cálice da salvação. O que tem naquele cálice, o que foi dado pelo sangue de Jesus. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor
Lembra da primeira parte que eu cantei, né? Mas de surdo me fiz. Né? Agora da graça, na graça, estamos na graça, né? Desgraça. Agora na graça. Conhecendo o excelso amor. É de conhecer. Tomarei, pois, o cálice da salvação. Essa salvação tem tudo o que eu preciso. Primeiro tem cura. Depois tem libertação. Livrou-me, livrou-me, livrou-me. Livrou-me de mim mesma. Livrou-me do mal. Livrou-me do inferno. Livrou-me da morte, literalmente, várias vezes. Nas drogas. Tomarei, pois, o que farei, o que darei por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Faz uma coisa, fica simples, crê. Fica incrédula, nem medíocre, não. Aceita o Senhor fazer aquilo que você acha que é difícil. Fica simples. Toma o cálice da salvação. Tomarei, pois, o cálice da salvação. Tomarei, aceita. Eu vi as asas de novo do El Shaddai. Estão abertas para nós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Vinde. Tomarei o cálice da salvação, o invocarei enquanto eu viver. É todo dia. Todo dia. Tem uma música da Nívia Soares que eu amo, bem antiga. Dia após dia, eu me achego a ti, ao teu calor, ao teu carinho, ao teu amor. Dia após dia. A gente vai sair poderoso daqui. Mas tem amanhã, viu? Então é dia após dia. Aí a música fala, eu me achego a ti. E fala, no outro versículo, cumprirei, pois, os meus votos. É uma coisa que chama muito a minha atenção, é que Deus, Ele é fiel. Diz lá na história de José, que Deus era com José. Vocês lembram? E Deus era com José. E prosperou José no cárcere. Lembra? Deus era com José. Ok. Mas, José era com Deus? Fala de fidelidade. Cumprirei, pois, os meus votos. Existe uma intercessão no meu coração por isso. Porque um dos pecados da humanidade é o esquecimento. Cumprirei, pois, os meus votos na tua congregação. Cumpra os seus votos, querido. Às vezes você fala com sua boca, mas às vezes você só pensa. Cumpra os seus votos. Seja como José. José era com Deus, que foi leal em todo o tempo do cativeiro, das dificuldades, das desgraças. Vamos mais um pouquinho de graça. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei, como eu mencionei no Salmo 103. Deixa eu abrir lá. A gente já está vendo o estacionamento para estacionar o carro, ok? Salmo 103, que já foi mencionado, mas eu quero ler com vocês. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida. Ele te coroa de graça e misericórdia. Aí eu lembrei, né, do Salmo 23, mas citando aqui, continuando o versículo 5,
quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu gosto muito desse. Foi esse que eu lembrei no começo e agora ele está aqui. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Oh! Isaías 40 diz assim: por que dizes, ó Jacó, e falas, Israel, o Senhor passa desapercebido a minha causa? Diz aqui no Salmo 103 que ele julga, essa palavra? Faz justiça. Que é a mesma coisa. E julga a todos os oprimidos. Você tem olhado para a opressão, para a pessoa, muito mais do que para o Senhor. Você tem se indignado muito mais com aquilo que tem lhe acusado do que com a justiça que está à tua frente, à tua porta. Você tem se esquecido que Ele faz justiça ao oprimido. Quem é? É Ele quem faz justiça ao oprimido. Aí você fica olhando mais para isso, para a desgraça, do que para a graça. Pelo amor de Deus, Dianaína, meu nome, Dianaína, me diga o que é graça. Graça. A definição de graça é todo o poder de Deus a seu dispor. É a capacidade de Deus te influenciando a viver a vida de Jesus Cristo. Graça, ela é a capacidade de Deus a teu dispor. Então é esse lugar que nós devemos permanecer, atentar e olhar para aquele que julga e faz justiça. Aquele que limpou o nosso opróbrio. Mas o detalhe é, aqui, que tem que ser lembrado. Se o Senhor perguntou ao cego, quem é o Filho do Homem? É porque ele esperava. Ele tinha expectativa na resposta. E eu digo, e você já sabe, por causa do Espírito Santo que está testificando no seu coração, Ele espera de você, nesse momento, uma resposta, um posicionamento. Ele tem expectativa que você tome o cálice da salvação. Que você o invoque, como diz no Salmo 116. O invocarei enquanto eu viver, dia após dia. E no Salmo 103, voltando para o cego, ou voltando para nós, que somos aqui, a oportunidade da pergunta. O Senhor tem expectativa nas nossas respostas, nas N situações, seja quais forem, que podem se transformar em testemunho para a glória de Deus. Amém? Essa noite é uma noite, sim, de transporte. O que é que você quer, minha filha? O Senhor lhe pergunta. O que é difícil para mim? Você não estava quando eu comecei a ler que Jesus viu o cego e foi até ele. E perguntaram, que desgraça foi essa? E Jesus, não importa as interrupções das desgraças. Jesus se interpõe em qualquer circunstância. E o Senhor está perguntando, o que é, minha filha? Chegou o momento de você sair daqui, olhe para mim, para ali. Não é mais de ficar se lamentando. Não. Isso. Tem um pouquinho de fé? Vamos juntar essa fé com expectativa e ir para ali. O lugar aonde a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Não vergonha. Glória. Diz que o
te firmou os pés sobre uma rocha. Muitos de Salmo... É o 40? Salmo 40. Eu citei Isaías 40. Mas esse é Salmo 40. Me firmou os pés sobre uma rocha. Você canta? Pôs nos meus lábios um hino de louvor. Ele me fez perguntar para você falar isso. Você tem que cantar mesmo. Pôs nos meus lábios um hino de louvor ao seu nome. E sabe o que diz? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. O que Ele vai fazer na sua vida? Passou o tempo, aquele tempo, passou. Eu sei que você está chorando porque Deus está tocando, eu sei. Mas não é mais para chorar de lamentar, de bichinho, ai meu Deus, eu sou um pobre. Não é mais esse lugar. Não é seu lugar. Eu sei que Deus está tratando e está te levando para um outro lugar. Ok. Gente, eu não conheço ela, tá? É porque eu conheço a Neide, conheço outra, mas ela eu não conheço. Mas o Senhor conhece. Acho até que eles são visitantes, né? Sejam bem-vindos. Onde é que eu estava, Senhor? Amém. Vamos voltar para... Vamos finalizar, né, pastor? Ali é o... Que horas acaba? Nós. Espera aí. Pessoal do YouTube, calma. Eita, acaba mais cedo hoje. Tá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele me deu até 10 horas. Eita. Tô brincando, gente. Tô brincando. Só para vocês relaxarem. Como o Kung Fu Panda, né? Balança os ombros assim. Relaxa. Que, né? O negócio ficou assim, né? Meu Deus, Jesus, ai, Jesus. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Estamos na graça, estamos, né, no poder de Deus, na evidência. Aleluia. Um ponto final, agora, é que quando Jesus ele fez aquele milagre no cego, eu acredito que ele ficou tão feliz, né? Porque logo depois ele começou a falar algumas coisas sobre ele mesmo. E ele falou que ele era a luz do mundo. E é uma coisa que nós precisamos confiar. Como diz 1 João. Deixa eu ver o capítulo direitinho para dizer para você. Em 1 João, no capítulo 1:5, diz: Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Então, olha só. Nós estamos aqui na luz, vocês estão vendo todos os detalhes, né? As decorações, tudo muito lindo. Nós estamos em Deus, queridos. Eu quero te pedir, a palavra é essa mesmo, que tem no meu coração essa intercessão, essa incumbência. Eu quero te pedir que você abandone, portanto, a confusão, o medo, a dúvida. Olha só, não te intriga, não fica nervoso, perturbado. Se você não entende alguma coisa ainda da palavra ou das coisas que Deus tem para você, ou do que Deus já começou a mostrar para você, como, por exemplo, você aqui do Carrom e tal, que eu te falei. Você entendeu o que eu falei para você? Ok. Mas talvez ele não tivesse entendido muito. Então, coisas às vezes que Deus trata, coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós não entendemos. Mas por quê? Só tem certeza que Deus é luz. Vai dar tudo certo. Calma, que tem um emprego para você melhor. É da vontade de Deus a prosperidade dos seus filhos. Está tudo certo. Se acalma. Fica tranquilo. Não duvida, não questiona, não cai na tentação do inimigo. Olha aí, tu nu. Deus, ele é luz. Nele não há trevas nenhum. Quando ele curou aquele cego, ele deixou muito claro para que ele veio. Não deixe o inimigo te confundir. Não é Deus. Em algumas situações. Deus é luz. Luz se vê claramente. E em João 9, no versículo 5, que é o que a gente estava, eu só citei, mas eu quero ler para a gente amarrar isso bem direitinho. No João 9, versículo 5, que Jesus, né,
Eita, peraí. É 9, não. Acho que é 8. Peraí. Só um minuto, tá, gente? É, isso mesmo. É 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso foi quando ele, antes de curar o cego, ele ficou tão animado, né? Que aí ele começou a falar dele. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí em 1 João ele diz que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então, quanto pode se conhecer, Deus faz as suas obras, é muito claro. Então, mas por quê? Muitas vezes nós podemos cair até nessa própria tentação. Mas por que isso? Como os próprios discípulos perguntaram. Quem pecou, Senhor? Os pais ou ele? Para que ele tivesse sido cego? Preste atenção às perguntas que você tem feito. Muitas vezes essas perguntas podem te deixar em trevas. Pode te deixar em dúvida. Pode te deixar em questionamento. E esse não é um lugar seguro. Quando o salmista, no Salmo 121, diz assim. Olha só, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Se você ficar aí, você vai morrer. Vai pecar contra Deus. Vai ficar incrédulo. Vai desagradar a Deus. E não vai usufruir do que Deus tem para você. Inicia com a pergunta do salmista, mas ele não fica aí. Eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? E agora? Mas ele, graças a Deus, responde. Reconhece, pois, o Senhor. E ele endireitará os seus caminhos. Não é esse não o versículo, gente, eu sei. É porque me veio agora e eu não questionei. Mas ele diz. O meu socorro, no versículo 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. 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 Que fez os céus e a terra. Essa é a resposta. Esse é o lugar que você tem que olhar. Não no versículo 1. Não ficar lá na pergunta, no questionamento, porque nas trevas. Não. Ele diz, eu sou a luz. E ele manifestou ali, interrompendo a desgraça na vida daquele homem. E revelando o desejo do seu coração. Que era que ele tivesse uma vida digna. Diz em João capítulo 1. O versículo é um pouquinho mais para lá. Depois você procura. 5 ou 6 não estava no script. Diz que ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos os que lhe receberam. Deu-lhes poder. Então ele veio para muitos. E muitos não receberam. Judeus. Mas ele abriu para nós, o que estávamos longe, os que não tinham raça, não tínhamos cidadania, não tínhamos história, mas ele abriu para os que creem. E se você crê no Filho do Homem, eu te digo, não haverá impossíveis para ti. Crês tu no Filho do Homem? Creio e o adore então. É essa claridade, é essa luz. As perguntas certas, com as respostas certas, com os resultados esperados. É isso que o Senhor quer. Que você tenha a sua resposta esperada. E para concluir sobre... O pastor pode pegar o violão aqui, eu sei que depois pode já vir, por favor. O carrom também e o baixo. Em João 8, a gente está no 9, né? Em João 8, 12, diz assim. Aleluia. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Novamente, Jesus aqui no versículo 8. E para a gente concluir, em Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Aleluia.
quero te honrar diante de todos ali. Eu percebi, eu acho que eu vim aqui ano passado, né? E eu achei que você cresceu bastante. Faz toda a diferença como a base, viu? Eu sei que você fica observando porque você já se acostumou, mas sei que você consegue tocar sem olhar. Você não me engana, não. Você pensa que se acostumou, entendeu? Querido, não engana, não. Já fui da música, saco e tal. Queridos, Colossenses 1:12 fala a partir do 11, tá ok? Isso aqui que eu vou ler é o que aconteceu, é o que está acontecendo e é o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Sabe um carimbo? Quando você bota um carimbo, dependendo do carimbo, se for daqueles que ferra o boi, não sai nunca. Só depois da... Mas se for um carimbo com tinta, também é ruim de sair. E nessa noite eu te digo, você foi carimbado e vai permanecer em você. Isso aqui, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Sendo fortalecidos com todo o poder da sua glória, queridos. O Senhor te fortaleceu hoje com o seu interesse, com o seu amor, com o seu cuidado de El Shaddai. Ele te fortaleceu, te marcou com a força da sua glória. Ele te marcou hoje com isso. Te marcou. E aí, aleluia, em toda perseverança e longanimidade, detalhe aqui, ó, com alegria, com alegria, com alegria. Exaltado, ele é exaltado. Você não sabe, meu Deus. Dando graças ao Pai, versículo 12. Dando graças, gratidão. Lembra? Não se esqueça, pois de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, Senhor. Não te esqueças. Dando graças ao Pai que vos fez. Aqui tem Doni. Outra tradução da NVI diz capazes. Dando graças ao Pai que fez capaz de participar da sua herança como filho no reino da luz, querido. Você está no reino da luz, querido. Ele te fez capaz. Ele te fez participante. Você não é qualquer um, não. Você é a ovelhinha dele. Você é a ovelha dele. Ele te conduz. Ele te guia. Ele te refrigera. Ele te fortalece. Dando sempre graças ao Senhor que nos fez capazes. Nós somos capazes de participar, de usufruir do cálice da salvação, de sermos abençoados abundantemente. Abundantemente, além do que você pensa e do que você tá. Como é que esse poder tem poder? Porque abundantemente além aquilo que pedimos ou pensamos, conforme, aleluia, conforme o seu poder.